Tua beleza, Rei Jesus, faz justiça a quem... Chegamos ao fim da nossa exposição sobre divórcio e recasamento à luz da Bíblia, e neste vídeo último eu gostaria de pensar sobre algumas dúvidas frequentes de algumas pessoas em relação sobre essa questão do divórcio e recasamento. Algumas pessoas perguntam: e na questão do ministério, um pastor que já está no seu segundo casamento pode continuar exercendo o ministério pastoral? Meus irmãos, é claro que não. O pastor deve sempre ser um exemplo. Ora, como é que ele vai aconselhar um casal onde está passando por um problema de traição, não é? A ficarem juntos, a orar, a se reconciliar, a pedir perdão, se ele mesmo não está dando o exemplo? É claro que não. Em hipótese alguma, um pastor que está no segundo ou um terceiro casamento pode continuar exercendo e estar em cima de um púlpito. É óbvio que não. O apóstolo Paulo é muito claro, específico, explícito em suas cartas, como por exemplo a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso de número 2, bem como o verso de número 12, e a carta a Tito, capítulo 1, versos de números 5 e 6. Isto é algo sério demais, meus irmãos. Ele é tão sério que na época do Antigo Testamento, depois você confira, verifique o texto, leia por favor, no livro de Levítico, capítulo 21, verso de número 7, bem como o verso de número 14, havia algumas exigências para o ministério sacerdotal, e um sacerdote não deveria se casar com uma mulher, mesmo que ela fosse repudiada, mesmo que ela fosse a parte inocente que não havia traído, ele não poderia casar-se com esta mulher. Ele deveria de casar com uma mulher ou uma moça virgem. Isto é sério demais. Portanto, creio e penso que este princípio para os pastores continua evidente, ativo nos nossos dias. Existe uma outra dúvida na questão dos filhos, né? E quando há filhos, nesse segundo ou terceiro casamento, né, o que fazer? Olha, meus irmãos, existe um episódio interessante no livro de Esdras, onde os israelitas casaram-se com mulheres pagãs e tiveram filhos, e a ordem de Deus foi para que, de fato, eles abandonassem essas mulheres, deixassem essas mulheres, se separassem dessas mulheres. O texto bíblico não indica e não nos dá nenhuma pista bíblica de como essas mulheres, juntamente com seus filhos, se viraram depois. Mas é muito provável que esses homens israelitas mandaram essas mulheres, junto com seus filhos, de volta para a casa de seus pais. Portanto, nós devemos atentar para isso. Há uma dúvida também bem interessante sobre a questão do segundo casamento. Eu estou no segundo casamento. E como eu devo fazer se Deus é revelado na Escritura como que odeia o divórcio, né? Conforme o livro do profeta Malaquias está explícito, né? E agora, estou no meu segundo casamento, e o que fazer? Meus irmãos, nós devemos pensar nessa questão com muita seriedade. E, na verdade, existe, né, dependendo o lugar, algo pela lei chamado de divórcio consensual, que na verdade não é um divórcio exatamente, literalmente, um divórcio de fato, não é? Mas é apenas uma separação onde o casal não se divorcia, não é? Mas ambos estão livres das obrigações conjugais. Portanto, eu penso que a melhor opção para essa pessoa que está no segundo ou terceiro casamento é adotar esse método, né? E ter essa atitude pela lei de um divórcio consensual. Não divorciar-se de fato, mas apenas deixar de ter as obrigações conjugais.
E o que eu devo fazer depois disso? Deve, em espírito de humildade, oração e temor a Deus, reconhecer seu pecado. Se você já teve essa atitude, obviamente que já foi um passo enorme, gigantesco nessa questão. E você em oração deve pedir a graça e a misericórdia de Deus. Que você reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado. E que a partir desse dia você está disposto a obedecer e a honrar a Deus, não é? Com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Embora vai ser um caminho difícil, um caminho apertado, contudo, você em oração deve dizer: Deus, eu creio que o Senhor cuidará de todos os detalhes. Eu prefiro adotar um caminho mais difícil, mas seguro em tua presença. O caminho é difícil, ó Deus, mas eu creio que a tua graça, a tua bondade, o teu amor imensurável, a tua graça inefável cuidará desses detalhes. Mas a partir de hoje eu me caso com o Senhor. É muito difícil? É claro que sim. Mas a Bíblia fala no livro de Provérbios que não basta apenas confessar o pecado, mas confissão, segundo a palavra de Deus, também está intimamente ou inteiramente ligada a abandono. Aquele que confessa e deixa, alcança também misericórdia. Não basta apenas confessar o pecado e reconhecer o erro, deve de também deixá-lo, abandoná-lo para sempre. Isso é muito interessante nós pensarmos sobre a questão. É uma atitude difícil? É claro que sim. Mas talvez por isso que o próprio Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, no verso de número 12, ele diz lá no finalzinho: há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Há eunucos que se castraram a si mesmos, por quê? Por causa do reino dos céus. Mas é difícil esse discurso? É claro que sim. E Jesus vai nos responder no verso de número 11. Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. PH, eu não concordo com você. Bom, o seu problema não é em concordar ou discordar da minha posição. Você não está discordando de mim. Você está discordando da palavra de Deus revelada. Entende isso? Não é uma questão de concordar ou discordar de uma posição teológica, mas é discordar da própria palavra inspirada de Deus, inerrante e infalível. Por consequente, meus irmãos, podemos sintetizar o discurso de Jesus mais ou menos assim: o casamento é algo vitalício, perpétuo e eterno. Logo, o divórcio e recasamento é pecado, é adultério. De forma que se eu me divorcio e caso com outra pessoa que não seja o meu cônjuge, não é? Eu estou em adultério e continuo em adultério até o túmulo. Um adendo aqui, um detalhe interessantíssimo. A palavra adultério, ou melhor, a palavra divórcio, é uma palavra grega que traz o sentido da palavra apostasia, que significa divórcio, abandono, afastamento. Apostasia, na Escritura, especialmente nos escritos de Paulo, tem sempre uma conotação negativa e nunca positiva. Logo, um divórcio é exatamente uma apostasia. Portanto, meus irmãos, atente para cada detalhe que foi apresentado aqui. Peça misericórdia e graça para conseguir e chegar até o fim. Ok? Espero tê-los ajudado. Abraço.